Bom dia, crianças. A atividade de quinta-feira de vocês, os pais ou os responsáveis, vai ajudar vocês quanto ao tratamento dos assuntos que nós estudamos relativos durante de segunda a quarta com o nosso livro didático, que foi gênero do substantivo, se é masculino ou feminino, artigo definido e indefinido, ou uma, número do substantivo se está no singular ou plural, e o gênero crônica. Mas hoje nós iremos falar sobre o gênero do substantivo. Dei uma tabelinha aqui a mais, vocês vão ver aqui, tem alguns diferentes, mas é para vocês se inteirar dessas palavrinhas aqui diferente mesmo, ok? Não vou cobrar elas, é só para vocês estarem ter conhecimento dessas palavras, certo? E as outras que tem umas atividades aqui, vocês podem estar pesquisando o Google para poder achar essas palavrinhas. Então, vamos lá. Leiam as frases. A menina está brincando, o menino está brincando. Para indicar o gênero do substantivo, a gente usa o artigo antes dele, ou seja, a menina, o menino. Ou então a gente usa aqui no singular e no plural. A, as, uma ou umas. Os, um ou uns. Então, aqui, algumas palavras, o que modifica ela se é masculino ou feminino, é a última palavra, já dá para saber. E outras não. Eu tenho que usar o artigo, lembra disso? Algumas palavras, elas modificam no final, para o masculino e o feminino, e outras não tem como. Eu tenho que saber através do artigo, como lápis, ônibus, janela, porta. Então, eu uso artigo. Aí aqui vocês vão fazer a leitura, cada um tem a palavra masculina e a palavra feminina. Aí aqui elas não são nem iguais, ó, o feminino de bode é cabra, tá? É uma continuação da nossa matéria. O que é para fazer na atividade? Façam a leitura, ok, crianças? Podem estar brincando em casa, ó, com seu irmão, né? Fala o feminino, ele coloca o masculino. É legal, ou fala o masculino para dar o feminino, certo? Aprendem também assim. O que é para fazer? Vai passar as frases para o feminino. Ou seja, o cão raivoso atacou o padrinho de Luiz. Como é que vai ficar? Tem que trocar o artigo também. A cadela raivosa atacou a madrinha de Luiz. O rapaz cumprimentou o autor e os atores da novela. A moça cumprimentou a autora e as atrizes da novela. No zoológico viu o pavão, o leão, o elefante e o macaco. Pavão é pavoa. Elefante, elefante. Então, vai ficar assim, ó. No zoológico, vi a pavoa, a leoa, a elefanta e a macaca. Ponto final. Ok? 2. Assinala a alternativa que todos os substantivos são do gênero masculino. Fantasma. Como é que você vai saber, então? Você vai anteceder em todas as palavras o a ou uma. A fantasma ou o fantasma? O fantasma. A assombração ou assombração? A assombração. Então, já não é, porque aqui é o fantasma, aqui é a assombração. Então, não é todos o masculino. Tem que ser todas as palavras aqui masculina. O profeta ou a profeta? O profeta. A fantasma? O fantasma. A telefonema ou telefonema? Ó, por aqui já dá para saber então qual é. Vamos fazer da outra? O eclipse ou a eclipse? O eclipse. A alface ou alface? A alface. A champanha ou champanha? O champanha. A champanha, perdão. Então é feminina, que não é masculino todas. O mascote ou a mascote? O mascote. A assombração ou assombração. A grama ou o grama. No caso aqui, essa grama pode ser grama de pisar, né? Graminha verde na planta, ou grama de peso, medida. Cal, a cal ou cal? É a cal, cal é feminino. O jacaré ou a jacaré? O jacaré. Então, não é. Aqui já é feminino e masculino, então tem que ser todas masculinas. A gente já achou aqui, né? A professora já falou. Então, aqui precedeu os artigos aqui o masculino. 3. Observe os desenhos abaixo e crie frases usando os artigos definidos e indefinidos como se pede.
Então, você vai escrever uma frase com o desenho: livro, boneca, árvore, bota, casa, relógio, mochila, computador. Então, aqui você vai utilizar o artigo definido singular. Qual é o artigo indefinido singular? Um. Qual é o artigo indefinido plural? Uns. O artigo definido singular. Definido. A ou o. No caso, vai ter que ser o quê? A, porque é a árvore. Artigo definido singular. A, porque é a bota, não é o bota. Artigo indefinido singular. Aqui é casa, então tem que ser uma casa, né? Um casa. Artigo indefinido plural, ó, plural. Então aqui tem que ser mais de um relógio, né? Tem que ser uns relógios. Eu quero frase, não quero só falar o que eu estou falando. Por exemplo, uns relógios estavam todos com o mesmo horário, entendeu? Artigo indefinido, já falei, né? Artigo definido plural, definido mochila. Então, é as mochilas. Por exemplo, as mochilas estavam pesadas. Artigo definido plural, computador. Então, os computadores estão cheios de vírus. Ok? Vocês vão fazer de vocês, aqui eu só estou explicando. E vai ter o vídeo também complementar dessa atividade aqui dos artigos definidos e indefinidos, ok? Singular e plural. Faça e envie foto para a professora, nossa atividade de quinta-feira.